Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo. Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Até porque o nosso canal só tem espaço para cruzeirense. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, galera. O goleiro Fábio respondeu a um comentário de um torcedor nas redes sociais, onde ele criticava a postura do Fábio no tempo que ele esteve aqui na Toca da Raposa. Eu vou até colocar as palavras deste torcedor aqui para vocês. Olha só. Cruzeiro subiu assim que dispensou o Fábio, goleiro oficial. Um cara que é craque em campo, mas fora é péssimo. O Fábio não gostou das palavras deste torcedor e respondeu, palavras dele: "Fiquei 18 anos no Cruzeiro, não condiz com o que está afirmando. Manda um direct aí para conversarmos como homens. Não gostar do meu futebol, aceito de boa. Agora duvidar do meu caráter, não aceito. Cuidado com o julgamento, irmão. Internet não é terra sem lei." Essas foram as palavras do goleiro Fábio. E eu vou defender ele demais, cara. Porque você pode chegar aqui e falar que eu nunca gostei do Fábio defendendo o gol do Cruzeiro, o que já seria uma loucura muito grande. Mas é sua opinião, é o seu direito de se expressar. Agora, chegar ali e duvidar do caráter do Fábio, que isso, gente? Para, não. O cara é muito besta, é muito besta. Duvidar do caráter do Fábio. O cara ficou 18 anos aqui. Quando passava na rua, era um cara que sempre parava para receber a torcida. Projeto social em final do ano, o Fábio sempre estava participando. Era um cara que praticamente pegava a Bíblia e jogava no elenco do Cruzeiro. Falava, galera, isso, isso, isso. É um cara que sempre quando dava entrevista no final da partida, a primeira coisa que ele falava era glória a Deus sempre por tudo que tem me proporcionado. Eu até... Beleza, você quer criticar o futebol dele? Ok. Mas o caráter aí já pegou pesado demais. Mesmo que ele não esteja mais na Toca da Raposa, é um ídolo, passou 18 anos aqui. Isso não pode ser apagado assim desta maneira. Fábio, tenha certeza que este torcedor não representa a nação celeste e que você, quando se aposentar e quiser voltar em Belo Horizonte, vai ser muito, mas muito bem recepcionado pela maior torcida de Minas Gerais, até porque por aqui você marcou uma geração. Eu particularmente não lembrava do gol do Cruzeiro sem o goleiro Fábio. É um cara que com certeza vai ficar na nossa história e merece sim o respeito da nação celeste. Fazer um rápido resumo sobre o final de semana do Cruzeiro. Isso porque nós tivemos final do Campeonato Sub-17, onde o Cruzeiro venceu o Atlético. No agregado ficou 5-2. Cruzeiro campeão mineiro Sub-17. Parabéns à garotada do Cruzeiro e parabéns também ao Cruzeiro que teve ali a sua transmissão colocada no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Foi muito bacana, deu para a nação acompanhar, teve uma audiência muito boa e deu para ver de perto alguns jogadores que podem ser sim o futuro do Cruzeiro. Jogadores promissores. Cruzeiro venceu, lembrando, venceu a final do Campeonato Mineiro Sub-17. Antes também teve o jogo do Sub-15, onde o Cruzeiro perdeu de 3-0 para o Atlético. Infelizmente, não era o resultado que esperávamos, mas depois o Sub-17 deu conta do recado. Após tudo isso, o Cruzeiro também teve uma partida do Sub-20. Isso mesmo, a galera do Sub-20 está muito boa no Campeonato Mineiro. Eu acho que é uma equipe que tem que melhorar ainda, principalmente no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro que está no Grupo A, em 7º colocado, tem que melhorar muito ainda a sua colocação no Grupo A. Por isso, a gente acredita que essa garotada do Cruzeiro, que deu uma incorporada nos últimos meses, vai reagir sim no Campeonato Brasileiro Sub-20. E olha só, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentou o Serranense e venceu por 6-0, com 5 gols do Cauã e 1 gol do Everton. Boa partida do Cruzeiro, venceu e convenceu. E ainda continuando falando do Cruzeiro, Sada Cruzeiro humilhou mais uma vez. Cara, essa equipe nunca decepciona. Eu particularmente gosto muito do vôlei e acompanhar o Cruzeiro dá uma alegria no coração enorme, porque nunca decepciona. Neste final de semana venceram mais um campeonato, venceram desta vez a Supercopa, né, lá em Recife,
foi por 3-0 e o Sada Cruzeiro continua representando. Já falei e volto a repetir, é a melhor equipe de vôlei da história do Brasil. Não me lembro de uma equipe tão vitoriosa como o Sada Cruzeiro. Já são 4 títulos mundiais. Supercopa, nem sei mais quantas. Só dá alegria atrás de alegria. O Sada Cruzeiro continua vencendo e convencendo. Presta atenção, família. Vou trazer um conteúdo diferente aqui para vocês no canal, onde vou trazer uma lista de jogadores que podem ficar, que com certeza vão ficar e que com certeza não vão ficar no Cruzeiro para a temporada de 2023. A gente tem visto diversos portais aí de informação mineira trazendo como é que o Cruzeiro deve agir no mercado na próxima temporada. Mas primeiro, antes de agir no mercado, o Cruzeiro tem que limpar o seu elenco, de jogadores que não foram tão utilizados assim durante esta temporada. Vamos começar esta lista com, primeiro, os jogadores que são certeza que não devem ficar no Cruzeiro. Vamos lá. Primeiro, zagueiro Wagner Leonardo, primeiro jogador da lista de que não vai ficar. Já é anunciado, não é segredo para ninguém. Wagner Leonardo não fica para a próxima temporada. Segundo jogador, o volante Rômulo, outro jogador que não deve continuar no Cruzeiro, pelo menos não como atleta. Se vai trabalhar na diretoria do Cruzeiro no ano que vem, isso só o tempo nos dirá, mas como jogador o Rômulo não fica. Já temos 2, hein, galera? Próximo atleta, volante Pablo Siles, chegou do Atlético Paranaense, emprestado até o final da temporada. Até critiquei na época, né, um pouco essa contratação pelo fato de ter mandado o Adriano embora de graça e pegado o Pablo Siles aqui para o Cruzeiro, sendo que é um jogador que nem nos pertence e não valorizaria o nosso mercado. Pablo Siles ficou pouco tempo e agora, ou melhor, ainda está no Cruzeiro, mas teve pouco tempo dentro de campo. E eu tenho quase 100% de certeza, para falar a verdade, tenho certeza que o Pablo Siles não vai continuar conosco. Até porque, se nessa temporada ele não está indo bem, imagina na temporada que vem. Próximo jogador que eu tenho certeza que vai sair do Cruzeiro, volante Pedro Castro. É um jogador até útil, né, para o nosso treinador em algumas ocasiões, mas ele precisa de ter tempo dentro de campo. Uma coisa que não vai acontecer aqui no Cruzeiro. Este aí é o número 4, né, da nossa lista. Quinto jogador que eu tenho certeza que não fica no Cruzeiro, Fernando Canecim. Jogador que começou bem o Mineiro, começou o Brasileiro muito mal, muito criticado pela torcida, inclusive por mim. O Pessolano até demorou um pouco para entender, mas quando entendeu que o Fernando Canecim não estava agregando nada dentro de campo, o próprio jogador acabou não sendo mais utilizado. Tem muito tempo que eu não vejo o Fernando Canecim dentro de campo. Nós também temos o meu campista Chay, esse aí também eu tenho certeza que não fica no Cruzeiro. Foi uma frustração para mim, o Chay, que esperava que fosse uma grande contratação. A expectativa era muito boa em cima do Chay. Ele tem uma opção de compra considerada alta para um atleta de 31 anos de idade. E como ele ainda não conseguiu, né, ter uma segurança até este ponto do Campeonato Brasileiro, eu também acredito que o próprio Chay não continua com a gente. Esses aí são os jogadores que são certeza que não fica. Próximo jogador, nós temos ali o atacante Vagninho. Todo mundo sabe, Vagninho não continua com a gente, só não saiu nessas janelas de transferências porque estava lesionado. Próximo jogador que também é certeza que não fica, o atacante Rodolfo, jogador que chegou por empréstimo do América Mineiro. No início teve até sua porcentagem de importância, quando só tínhamos como opção o Edu e o Rodolfo. Mas fica aí, é outro jogador que eu tenho certeza que não continua com a gente para a próxima temporada. Presta atenção, família. Agora vamos passar para a lista dos jogadores que talvez saia do Cruzeiro nesta janela de transferências. Vamos começar com o goleiro Denivis, jogador de apenas 21 anos de idade, tem muito, mas muito potencial. Não teve muitas oportunidades durante este ano e, na minha opinião, o Cruzeiro deveria emprestá-lo para que ele ganhe rodagem. É um goleiro muito bom, cara, muito promissor. Deve sim dar uma oportunidade para o Denivis jogar por empréstimo, porque ele não pode ficar parado desperdiçando o seu tempo. Um goleiro do tamanho do potencial do Denivis. Próximo jogador, que a gente não sabe se fica ou se sai, é o zagueiro Zé Ivaldo e também, né, o atacante já vou incluir os dois ali junto, porque pertence ao Atlético Paranaense e o Cruzeiro tem interesse de manter os dois atletas para a próxima temporada.
Próximo jogador que a gente não sabe se fica ou se sai, Luiz Felipe, chegou durante este ano, tem 21 anos de idade. Cruzeiro pode emprestá-lo ou quem sabe na próxima temporada ele pode ser melhor aproveitado. Mas durante este ano, o próprio Luiz Felipe não demonstrou muitos talentos assim para que o Cruzeiro continue com ele para o ano que vem. Não teve tantas oportunidades. Outro jogador que a gente não sabe se fica ou se sai, William Oliveira, jogador que tem contrato se encerrando com o Cruzeiro. Lembrando a vocês que ele veio por empréstimo, porém o seu contrato com a sua antiga equipe também se encerra e ele pode continuar com a gente. Eu particularmente manteria sim o William Oliveira, foi uma peça fundamental para nós e eu acredito que ele possa ser uma peça de recomposição boa durante o Campeonato Brasileiro Série A. Pode ser ali, tipo, o Cruzeiro vai reforçar? Vai reforçar, mas pode manter a base de alguns jogadores que foram bem utilizados e trazer alguns jogadores com status de titular para o ano que vem. E na minha opinião, eu ficaria com o William Oliveira, mas ainda coloco nesta lista de não sei se fica ou se sai. Próximo jogador, Leonardo Paes, 28 anos de idade, é um atleta interessante, foi incansável dentro de campo, atrapalhado por algumas lesões, claro que a gente tem que ressaltar isso, e é um jogador que perdeu espaço nos últimos jogos. Também colocaria na lista de jogadores que a gente não sabe se fica ou se sai. Próximo atleta, João Paulo, outro também que se esperava muito, coloco nesta lista de dúvida para o ano que vem, até porque tem muito potencial, mas perdeu boa parte do Campeonato Brasileiro Série B. Talvez o Cruzeiro não pretenda utilizá-lo no próximo ano. Próximo atleta que a gente pode colocar nesta lista é o atacante Rafael Silva. Não sabemos se o Rafa Silva vai continuar conosco, é um jogador que tem 4 gols durante este Campeonato Brasileiro Série B, foi decisivo em diversas ocasiões, mas as lesões atrapalharam o Rafael Silva de ter aquela sequência. Por exemplo, naqueles números que ele tinha, poderia ser titular fácil do Cruzeiro, porém o Rafa Silva se lesionou, ficou um tempo fora dos gramados. E por isso a gente teve essa dúvida aí se o Rafael Silva continua ou não com a gente para o próximo ano. Próximo jogador, o atacante Luvanor. É um atleta que tem contrato até o final da temporada. Eu particularmente manteria o Luvanor. É um jogador que pode agregar com o Cruzeiro. Já falei, não acho que ele seja nível Série A, mas pode ser uma peça de recomposição útil para nós, ainda mais por se tratar de um jogador barato que não vai trazer muitos custos financeiros para o Cruzeiro no ano que vem. E o próximo atleta é o volante Felipe Machado. Esse eu até acredito que fique no Cruzeiro, mas como o vínculo dele está se encerrando e o Cruzeiro ainda não assinou o contrato de renovação, eu vou colocar o Felipe Machado nesta lista. Próximo passo, colocar aqui os jogadores que, na minha opinião, são jogadores certos para ficar. Vamos começar com o goleiro Rafael Cabral, renovou o contrato recentemente. Como o Cruzeiro conseguiu acesso, o contrato do Cabral foi renovado até o final de 2025. Acho que o jogador continua conosco. Próximo atleta, Gabriel Mesquita, foi um reserva ali sempre relacionado para as partidas. Também acho que ele vai continuar com a gente. Temos também, vamos lá, o próximo, o Oliveira, foi comprado recentemente. Eduardo Brock continua com a gente, é outro jogador que continua. Marquinhos Cipriano tem vínculo até o meio do ano que vem, também acredito que continua com a gente. Giovanni Jesus fica com a gente. Nós temos ali Neto Moura, foi comprado recentemente. Wesley Gasolina chegou recentemente, também deve continuar com a gente. Nós temos Daniel Júnior, renovou o contrato durante este ano, está valorizado. Nós temos Bruno Rodrigues, outro jogador valorizado no elenco. Stênio Zanetti voltou de empréstimo, está ganhando oportunidade. Também outro jogador que, na minha opinião, está garantido para o ano que vem. O Lincoln tem vínculo até o final de 2023, também é outro jogador que está garantido. E também temos ali o atacante Edu, acredito que esteja garantido, a não ser que apareça alguma proposta que tire ele do Cruzeiro. Claro que nesta lista eu não estou relevando propostas que possam aparecer, mas a intenção sim do Cruzeiro de continuar ou não com estes atletas. E o Edu, na minha opinião, estaria nesta lista de jogadores que é certeza que a diretoria do Cruzeiro gostaria de contar para o ano que vem. E por último, galera, eu gostaria de pedir desculpas que eu não coloquei na lista de talvez fique, talvez saia, o lateral esquerdo Matheus Bidu. Esqueci de colocar ele. Também é outro jogador que fica nesta lista de talvez saia e talvez fique. E aí, galera, qual desses jogadores você deslocaria? Qual dos que tem certeza que vai sair que você tiraria desta lista? Qual jogador do talvez vai sair que você tiraria desta lista? E qual jogador do certeza que vai ficar que você tiraria desta lista e colocaria em outro lado da lista? Coloque aqui a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante para nós.